Shalom, queridos, graça e paz, que Deus te abençoe na noite desse dia chamado hoje, que Deus possa estar te abençoando, estar te alcançando, estar te dando a vitória, te dando a bênção. Nós vamos estudar um pouco a palavra de Deus, nós vamos meditar em alguns minutos naquilo que Deus tem para as nossas vidas. E a razão de nós sermos, a razão de nós entendermos, a razão de nós conhecermos a Deus é quando nós entendemos a sua palavra. E nós vamos estudar hoje um texto que está em Números, capítulo 21, do verso 4 ao verso 9. Números, capítulo 21, do verso 4 ao verso 9. A palavra de Deus, ela nos inspira, ela nos traz a revelação de Deus. E eu me sinto bem quando eu ensino a Bíblia, quando eu tenho a oportunidade de ensinar. Se tem um prazer que eu tenho na vida, é de poder ensinar a palavra de Deus. E nós, como cristãos, nós devemos aprender a manejar. Se nós temos dúvidas, se nós temos dificuldades, nós temos que procurar aprender nessa palavra, porque ela é a palavra do Deus vivo, ela é a palavra do Deus Todo-Poderoso, e nela nós podemos confiar. Eu quero começar fazendo uma oração, pedindo a Deus por você, pedindo a Deus que te abra o entendimento, pedindo a Deus que possa lhe orientar. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode escrever aí nos comentários, que assim que eu terminar eu respondo você. É muito bom quando nós temos dúvidas ou não entendemos algumas coisas da Bíblia, que nós procuramos entendê-las, porque ninguém sabe tudo. E a maioria das coisas da Bíblia, ela vem por entendimento e por revelação. Então, se nós temos entendimento, porque algo nos foi revelado e Deus assim o quis. Vamos orar e daqui a pouco você abre a sua Bíblia, já deixa aberta aí em Números, capítulo 21, do verso 4 ao 9, nós vamos meditar. Eu sei que Deus vai fazer coisas grandes nessa noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui mais uma vez para profetizar, para determinarmos e aprendermos da Tua palavra. E eu quero, meu Deus, nessa noite compartilhar com os nossos irmãos, os nossos ouvintes, os nossos queridos que estão do outro lado, um pouco da Tua palavra. O Senhor nos abra o entendimento, nos dê a Tua graça, nos dê a Tua unção, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então o texto que nós vamos ler, Números capítulo 21, do verso 4 ao verso 9. Nós vamos meditar versículo por versículo. E à medida do que Deus for colocando no nosso coração, eu vou passar para os irmãos. Hoje é uma noite de estudo. Então nós vamos estudar um pouco da palavra. Se você tem alguma pergunta, ou de repente se você quer algum estudo específico, você deixa aí que nós vamos estar ministrando e procurando fazê-lo. Então nós vamos estudar Números capítulo 21, do verso 4 ao verso 9, que fala exatamente do tema que eu dei, a serpente de bronze. Então, para começar, queridos, nós vamos falar da 10ª geração de Israel que esteve no Egito. A Bíblia trata uma geração como 40 anos. Então, se eles ficaram 400 anos, logicamente, essa é a 10ª geração. Uma geração que teve tudo para dar certo. Essa geração aqui do capítulo 21 foi uma geração que Deus tirou eles do Egito com braço forte. A Bíblia diz que o clamor dessa geração chegou até o trono de Deus. Deus agora levanta Moshe ou Moisés
para que fosse o libertador dessa nação. Deus atribui a Moisés a função de liderar a saída deste povo do Egito, e isso acontece, nós conhecemos a história. Eles atravessaram o Mar Vermelho, estão agora em direção à Terra Prometida. No capítulo 20, nós vamos ver que nessa trajetória, o rei de Edom não deixa Israel passar pelas suas terras. Logo antes, Israel peca e faz Moisés e Arão pecarem diante de Deus. A Bíblia diz nesse capítulo 20 que o povo começa a contender, o povo começa a reclamar de Moisés e de Arão, porque eles não tinham água. Então eles começam a murmurar, e nessa murmuração Moisés ora a Deus. Deus dá uma direção para Moisés para que ele falasse com a rocha. A Bíblia diz que Moisés fere a rocha 2 vezes. E por esse motivo, Deus diz a Moisés e Arão: vocês não vão entrar na terra prometida. Você, Moisés, vai ver. E logo após Moisés fazer o que desagradou a Deus, agora eles têm que atravessar a terra de Edom. Só que o rei de Edom não permite. É a primeira vez que Moisés tenta argumentar com ele. Moisés manda mensageiros e diz: olha, se o gado beber água, se comer alguma coisa, nós pagaremos. Mas mesmo assim, este rei não deixou. Então nós começamos a entender que quando a gente quebra qualquer princípio diante de Deus, por mais simples que nós achamos que seja, Deus não aceita. Assim que Moisés feriu a rocha, sendo que Deus havia falado para que ele falasse com ela, agora há o primeiro obstáculo. Esse rei não deixa, e Deus não insiste com Moisés. E o que acontece? Nós vamos entrar agora no capítulo 21, no verso 4. Então partiram do monte pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo tornou-se impaciente no caminho. Até então Deus tinha dado uma ordem: vocês irão em linha reta. Se deixarem vocês passarem, vocês vão passar. Se não deixarem, vocês vão passar do mesmo jeito. Mas por causa de um erro de Moisés, levado à ira pelo povo, eles agora têm que dar a volta. E eu começo a analisar que Moisés pede a sua irmã, logo após esse fato. Depois Deus chama Moisés, leva ele para o monte e diz: Arão vai subir ao monte, e de lá ele não vai descer. Lá eu vou colocá-lo para descansar com os seus pais. Você vai pegar as suas vestes e vai colocar em Eliezer, seu filho. Então, queridos, quando nós começamos a estudar a Bíblia, nós começamos a ver que quebrar princípios é muito sério. Você desobedecer a Deus é muito sério.
e traz grandes consequências para as nossas vidas. E o texto diz que assim que eles começam a rodear a terra, o povo fica impaciente. Vocês já viram que as pessoas não gostam de serem contrariadas. As pessoas não gostam quando as coisas não dão certas. Esse povo começou a ficar impaciente, porque pela primeira vez eles começaram a contornar. Tem situações na nossa vida que nós não imaginamos que iriam acontecer. Nós não imaginamos que não iriam dar certas. E nós temos que entender que Deus trabalha em cima de propósitos. E que quando Deus fala conosco, nós temos simplesmente que obedecer. Então partiram do monte Or, a caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Terra de Edom é terra sem pasto, terra devastada, terra sem significado, sem valor, porque haviam sido destruídas todas as suas cidades. Mas mesmo assim, esse povo teve que contornar. Sabe o que nós aprendemos quando nós estudamos a Bíblia? Que quando Deus nos manda dar a volta, ou quando Deus para alguma coisa na nossa vida, nós temos que entender que está no propósito de Deus. E esse povo começa a reclamar. Esse povo começa a murmurar. E o verso 5 diz: falou contra Deus e contra Moisés. Vamos estudar este versículo 5. O escritor ele diz que quando nós reclamamos, está aqui no versículo 5, falou contra Deus e contra Moisés. O escritor não colocou falou contra Moisés e contra Deus, que pela lógica seria isso. Então nós entendemos que quando essa geração murmurou, essa geração reclamou, ela estava reclamando contra Deus, porque Moisés estava na direção de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado quando nós abrimos as nossas bocas para falar alguma coisa acerca das coisas de Deus. Mais para frente eu vou entrar em detalhes com vocês. E olha o que o versículo 5 diz no capítulo 21 de Números: falou contra Deus, contra Adonai, contra Elohim, Yahvé, e contra Moshe, e contra Moisés. Essa geração estava vivendo na dependência de Deus, porque foi Deus que tirou eles do Egito. E olha o que eles dizem nesse versículo 5: por que nos fizeste subir do Egito para morrermos neste deserto? Olha o que esse povo, o que essa geração chegou a dizer contra Deus. Por que nos tirou do Egito para morrermos neste deserto? Queridos, Deus havia falado através da boca de Moisés que estavam tirando eles, levando para uma terra que mana leite e mel. Deus disse a Moisés: diga ao meu povo que eu vou tirá-los com o braço forte do Egito, das garras de Faraó, e vou levar para uma terra que prometi e jurei dar aos seus pais.
E agora nesse capítulo 5, esse povo está dizendo a Deus e a Moisés: por que nos tirou do Egito para fazer morrermos no deserto? Isso é ingratidão, queridos. Talvez você está aí do outro lado, sem saber o que está acontecendo na sua vida. Começa a analisar e a crer que Deus tem um propósito. E olha o que eles dizem nesse versículo 5. Aqui não há pão e nem água. Você já viu que tem pessoas que sempre procuram um culpado? Tem pessoas que nunca olham para si e tentam procurar os erros para que com eles a gente possa melhorar. Os desvios fazem parte da nossa vida. Às vezes você quer algumas coisas e você não tem, e tem outras que às vezes você não queria. Esse povo estava vivendo a dependência de Deus, porque durante esses 40 anos, Deus estava mandando o maná. E aqui eles dizem: aqui não há pão. O pão aqui é uma palavra hebraica chamada rahém, que não é o pão comum que nós conhecemos. Não é um pão com fermento ou sem. Mas é um pão que Deus enviara. É um pão que Deus criara. E olha o que eles estão dizendo. Neste deserto não há pão. Olha o versículo 5. Olha o que eles estão falando com Deus e contra Moisés. Nesse deserto não há pão e nem água. E mais ainda, a nossa alma detesta esse miserável pão. Queridos, eles começaram a reclamar do maná que Deus mandava para eles. Eles estavam reclamando do man, que é a palavra hebraica para maná. Nos 6 dias da criação, quando Deus criou o homem e todas as coisas, Deus não criou esse pão, esse maná. Deus enviou por causa dessa geração, por causa dessa nação. Deus fizera cair do céu o maná. Todos os dias da semana, exceto o Shabat, porque na sexta-feira eles tinham que comer, pegar a porção do sábado, a porção em dobro. Esse maná tinha todos os nutrientes que o nosso corpo, que o nosso organismo necessita. Todos os nutrientes que o nosso corpo depende para sobreviver aqui na Terra: cálcio, potássio, vitamina C, B, fósforo, tudo isso tinha no maná. E agora esse povo tem a coragem de dizer para Deus, para Adonai, que estavam detestando esse miserável pão. Olha que ponto chegou essa nação. E assim tem pessoas que reclamam de Deus todos os dias. A todos os momentos reclamam de Deus. Olha o que eles estavam dizendo. Nós detestamos esse maná. Detestamos esse pão miserável. Olha que absurdo, querido. Que nação é essa? Que geração é essa? Que viu a mão de Deus e agora começa a reclamar e a murmurar das coisas que Deus estava lhe enviando. Olha o que eles dizem: a nossa alma detesta esse miserável pão. É a mesma nação que clamava a Deus
É a mesma nação que pedia a Deus para libertá-los da servidão do Egito. Agora está dizendo para Deus, queridos. Está jogando na cara de Deus que aquilo que Deus está fazendo por eles é miserável, que eles não gostam. Como é que pode? Eu leio esse texto, a gente começa a estudar, principalmente quando você está lendo a Bíblia hebraica, nós ficamos sem entender. No hebraico está dizendo, olha, nós não estamos mais gostando deste man, nós não estamos mais gostando deste pão. E assim são muitas pessoas. O maná simboliza a palavra, simboliza o próprio Cristo, que supre todas as nossas necessidades, todas as nossas falhas. Jesus é o nosso sustento. E essa nação estava dizendo, nós não queremos mais, a nossa alma não quer mais. A nossa alma detesta. Olha, quando eles dizem que Deus nos trouxe aqui, que o Senhor nos trouxe aqui para morrermos no deserto, eles estão dizendo que, parece que eu entendo e vejo, olha, Deus não soube o que fez, nos trouxe aqui para morrermos neste deserto. Olha a visão que eles estavam tendo de Deus e da vida deles. Qual é a visão que você tem de Deus? Qual é a visão que você tem acerca das coisas que estão acontecendo? O maná foi dado por Deus. Deus criou. Nos 6 dias da criação, Deus não criaram o maná. Mas por causa dessa nação, Deus enviou o maná do céu. E esse maná simboliza Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 6, verso 51, o próprio Cristo diz, eu sou o pão que desceu dos céus. Deus estava dizendo, o próprio Cristo estava dizendo, olha, aquele maná lá no deserto que sustentou o povo, fui eu. Aquele maná que sustentava as crianças, os adultos, os idosos, todos os dias, sou eu. Contudo, esse povo reclamou das coisas que Deus fez. O verso 6 diz assim, então o Senhor enviou contra o povo serpentes venenosas, que picavam, e morreu muita gente de Israel. Começou a aparecer serpentes. Na Bíblia, no hebraico, em vez da palavra veneno, está a palavra fogo, queimadura. Fogo abrasador. Então eram serpentes que mordiam, queimavam, matavam as suas mordidas, o seu veneno. Eram como brasas. Porque sempre que Israel levantava contra Deus, Deus agia com o braço forte, como o pai corrige um filho. E às vezes Deus nos corrige de várias formas, de várias maneiras, para nós entendermos o quão absoluto Ele é na nossa vida. E a Bíblia diz que muita gente morreu. Isso parece até com os dias que nós vivemos, nos dias de hoje. Quantas pessoas estão morrendo? Quantas pessoas estão em uma UTI, no CTI?
pessoas que você conhece. Assim como aconteceu no deserto, serpentes venenosas, também acontece nos dias de hoje, que nós temos atribuição. É claro que muitas coisas ruins, aliás, todas as coisas ruins que acontecem, a maioria delas é o diabo. Mas tem coisas que é o próprio Deus. Não foi o diabo que levou esse povo para o deserto, não, foi Deus. Viu? Então nós temos que entender que Deus permite que coisas aconteçam ruins para que nós aprendamos o quão importante e absoluto ele tem que ser nas nossas vidas. E a Bíblia diz que quando essas serpentes picavam, muita gente morria. Muita gente de Israel. O verso 7 diz assim: o povo veio a Moisés e diz: pecamos. É aqui que nós vamos entrar. Pecamos, pois temos falado contra o Senhor e contra ti. Olha, eles mesmos reconheceram que eles estavam falando contra Deus. Quando uma pessoa fala de qualquer coisa relacionada a Deus, ela não está falando contra mim, contra você, ela está falando contra o próprio Deus. As serpentes, elas tinham a língua venenosa. E quantas línguas venenosas não tem pelo mundo afora? Quantas pessoas que falam mal das coisas de Deus, achando que está falando contra a própria pessoa. Tudo que é relacionado com a Bíblia, com a vontade, com os princípios de Deus, se eu falo mal, se eu vou contra, estou falando contra o próprio Deus. E as serpentes do deserto nos ensinam essa lição. Cuidado quando você fala de igreja, de religião, de pastor, de irmão, de irmã, de A, de B, de C. Cuidado, porque talvez você pode estar falando contra o próprio Deus sem saber. As coisas de Deus é de Deus. Hoje se faz chacota, brinca com as coisas de Deus, se tornam em profano aquilo que é santo, que é consagrado. As pessoas se esquecem que existe um Deus vivo e que ele não mudou. No tempo certo e na hora certa, essa doença vai sair do Brasil e do mundo. Mas isso eu vejo como uma correção de Deus, como aconteceu com este povo no deserto. Porque quando eles reclamaram de Moisés, estavam reclamando contra o próprio Deus. E quantas vezes Deus alertou a eles sobre isso? Eu vou trazer um estudo aqui alguns dias, se vocês se interessarem, sobre Moisés. A Bíblia diz que o próprio Deus chegou a Moisés e disse: Moisés, com os outros eu falo por enigma, com você eu falo cara a cara, como um pai fala com o filho. Moisés chegou a um nível de relacionamento com Deus, queridos, e eu vejo como nenhum outro na Bíblia, por mais que eu estude, por mais que eu leia, no nível de relacionamento com Deus, como nem Abraão. No meu modo de entender, no meu modo de ler, de estudar a palavra de Deus, nem o próprio Abraão, o pai da fé. Porque depois da criação, a única vez que o Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, desceu na terra foi por causa de Moisés. Abraão ouvia a voz, tinha as manifestações teofânicas, mas com Moisés não. É a única vez nas Escrituras Sagradas que eu vejo o próprio Deus, o Pai, descer na terra dos viventes, descer em Israel. Foi por causa de Moisés.
E agora, esse povo levanta contra Moisés e começa a dizer, olha, reclamar, esse pão que o Senhor está enviando, ou seja, o maná que o Senhor está enviando, isso para mim não basta. A nossa alma, vou voltar aqui no verso 5, a nossa alma detesta esse miserável pão, chamando as coisas de Deus, o pão consagrado, o pão que desceu do céu. Em João capítulo 6, verso 51, o próprio Cristo diz, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o maná, eu sou o man, eu sou aquele que sustenta, aquele que dá vida. E agora eles dizem, e aqui no verso 7, eles pelo menos reconheceram. Gente que só reconhece que está errado na hora que está sofrendo. Infelizmente é assim. Tem pessoas que enquanto tudo estiver bem, até nessa quarentena, enquanto tudo estiver bem, ganhando R$600, estando em casa, tendo que comer, pagando suas contas, não está nem com Deus, querido. Tem preocupação nenhuma com as coisas de Deus. Mas assim as coisas começam a dar erradas, fazem igual este povo no verso 7. Vão falar com Moisés. E eles reconheceram, nós estamos falando contra o Senhor. Ou seja, nós falamos mal contra Adonai. E contra você, Moisés. Porque se eu sirvo a Deus e alguém fala de mim, queridos, está falando do meu Deus, não da minha pessoa. Está falando do meu Deus. Se aquilo que ela está falando está relacionado com as coisas de Deus, ela está falando do próprio Deus. E assim também é com você. Olha o verso 7. O povo veio a Moisés e disse, pecamos, pois temos falado contra o Senhor e contra ti. Eles reconhecem. E agora eles falam, peça a Deus. Ora a Adonai, que tire de nós as serpentes. E nesse capítulo 7 nós vamos ver um homem com quase 120 anos de idade, que acabara de perder a irmã e perderam seu irmão que andara com ele. Perderam também o direito de entrar na terra prometida por causa desse povo. Nós vemos aqui um pastor com um coração abençoador e perdoador, que são as características de um líder. Por isso que eu disse para você que Moisés chegou a tal nível de intimidade com Deus, que o próprio Deus desceu à terra. É a única vez na história da humanidade, depois de Deus haver criado Adão, de Deus ter encerrado o paraíso, é a única vez que Adonai, o Deus Todo-Poderoso, desce à terra depois da criação. Foi para falar com Moisés. E nesse verso 7, Moisés faz algo, e eu tenho que ser sincero, que eu não sei se eu faria, e muitos pastores talvez não fariam. Aliás, pode contar no dedo quantos fariam isso. Um povo que só fazia raiva, um povo que só desprezava as coisas de Deus, que tudo que acontecia de errado punha a culpa no pastor Moisés, fez Moisés pecar, fez Moisés perder a paciência, ele que era o pai mesmo da paciência era Moisés, fez Moisés ficar nervoso, tirou de Moisés o direito de entrar na terra prometida, e agora eles pedem Moisés para orar por eles. Pede a Moisés para pedir a Deus para que tirasse a serpente do meio deles. E Moisés orou a Deus por este povo.
Se coloque no lugar de Moisés, você que está aí do outro lado me assistindo, você que vai me assistir daqui a alguns instantes. Você faria essa oração? 40 anos convivendo com um povo que chegou ao ponto de reclamar e dizer que o maná que Deus estava dando para eles detestavam, era um maná miserável. Um pão que descia do céu, que tinha todos os nutrientes para a nossa alma, para o nosso corpo sobreviver na terra. As pessoas não adoeciam, as pessoas não ficavam enfermas por causa do maná. As pessoas comiam e ficavam fartas, matavam suas fomes. Esse povo levou Moisés ao extremo, a ponto de Moisés não entender a mensagem de Deus, sendo que os dois eram íntimos. E agora esse povo pede a Moisés para orar, ora por nós, para que essa serpente saia do nosso meio. E a Bíblia diz que Moisés orou. Como eu estudo, os irmãos estão deixando mensagem, nem se está deixando, pode deixar aí, depois eu respondo. Se tiver alguma pergunta ou algum estudo, se tiver alguma dúvida. E no verso 8 a Bíblia diz assim: disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente e põe sobre uma haste. Todo aquele que for mordido e olhar para ela, viverá. Faz uma serpente, põe sobre uma haste, sobre um poste, na vertical. E toda pessoa que for mordida pelas serpentes, olhar para a haste, ela será curada e viverá. E a Bíblia diz no verso 9: Moisés fez uma serpente de bronze e pôs sobre uma haste. Olha, o bronze significa juízo, julgamento. Tudo que é relacionado ao bronze está relacionado a juízo, a sentença e a julgamento. No tabernáculo, todo lugar que o povo tinha acesso era feito de bronze. O altar era de bronze. O quior, ou seja, a bacia aonde se lavava as mãos depois da aspersão, era de bronze. Tudo que está relacionado ao bronze está relacionado à sentença, a juízo e a julgamento. Todos os utensílios aonde o povo tinha acesso eram feitos de bronze. E agora nós temos que perguntar, mas por que o Senhor mandou fazer justamente uma serpente e colocar em uma haste, e era só a pessoa olhar para ela para ser curada, para que ela vivesse? Tudo neste capítulo 21, do verso 4 ao 9, está relacionado a Jesus, está relacionado a Yeshua. Nós vamos pegar um texto no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Verso 14 e o verso 15, que diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado. Verso 15:
para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. O próprio Cristo revelara o que está acontecendo aqui em Números capítulo 21, verso 4 em diante. O próprio Cristo está dizendo que assim como Moisés levantou aquela serpente, olha, queridos, tem coisas que Deus não dá motivo e não explica por quê. Se o motivo daquele povo está morrendo era por causa da murmuração e da reclamação, então agora Deus levanta Moisés e diz: Moisés, coloque uma serpente em uma haste, faça de bronze, e é só a pessoa olhar para ela para viver. É assim nos dias de hoje. É só olhar para Cristo. É só olhar para Jesus, voltar a sua alma, voltar aos princípios, que Deus muda a sua história. Deus está dizendo a Nicodemos que aquele que não nascer de novo não verá o reino dos céus. Aquele que não nascer de novo não tem como ver o reino de Deus. Então Deus diz a Moisés: é só olhar para a serpente para ser curado. É só olhar para a serpente para viver. Tenha muito cuidado com aquilo que você fala. Eu sempre digo isso. Pensar, nós pensamos, erramos, pecamos. Agora, quando eu falo, eu estou liberando uma palavra. E as palavras têm vozes. E elas têm destino. Deus ouve oração, mas Deus ouve também reclamação, murmuração. Jesus, conversando com Nicodemos, está dizendo para ele: Nicodemos, olha, se você não nascer de novo, você não pode ver. A Bíblia diz que Nicodemos foi ter com Jesus à noite. Queridos, naquela época ninguém visitava as pessoas à noite, não. Era muito raro visitar as pessoas à noite, porque não é igual hoje, que tem lâmpada, tem luz elétrica. Eram lamparinas, candelabros, tochas. As pessoas dormiam cedo. Nicodemos, como ele era importante, ele foi ter com Jesus à noite. Certamente com medo, com vergonha de que os outros fariseus, de que os outros escribas o vissem entrar na casa de Yeshua, na casa de Jesus, para conversar com ele. Então ele foi à noite. E Jesus agora disse para Nicodemos: Nicodemos, olha, aquele que não nascer, no verso 5, João 3,5, Evangelho de João, capítulo 3, verso 5. Jesus respondeu: em verdade te digo. Essa palavra aqui, em verdade, só João escreve. Tanto no hebraico como no aramaico e no grego, é a palavra amém. Amém significa Deus é rei fiel. Adonai é rei fiel. Eu não sei por que os tradutores do português tiraram. Jesus sempre, quando ele ia determinar, ele falava amém, amém. Amém, amém. Está falando: o que eu estou fazendo porque o meu Pai, ele é fiel. Porque ele é justo, fiel e verdadeiro. Jesus sempre nas suas frases ele dizia isso. Ele dizia. Nos textos, nos pergaminhos originais, você pode pesquisar. Não sei se tem algum estudante nos vendo, algum judeu, alguém com entendimento judaico, sabe disso. Quem é judeu sabe disso. Yeshua sempre falava amém, amém. Estava dizendo: Deus é rei fiel. Adonai, rei fiel. É por isso que eu faço essas obras.
porque eu não as faço de mim mesmo, eu as faço do meu Pai, que é Rei, fiel, justo e verdadeiro. É maravilhoso, é aquele da Bíblia. Então é verdade, vos digo, amém, amém. Estou te dizendo, aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. A água, na Bíblia, desde a criação, está falando de purificação, de santidade. E o Espírito ao arrependimento. E é isso que Jesus estava dizendo para Nicodemos. Se você não se purificar, se você não se arrepender, você não vai ver o reino dos céus. É o que aconteceu no texto. Nós estamos lendo Números capítulo 21, verso 4 ao 9. Aquele povo tinha que se arrepender e olhar para a serpente para que eles vivessem. E a humanidade vai estar caminhando para isso, que aqueles que não se arrependerem, aqueles que não crerem naquilo que Deus está fazendo, não vão ver a glória de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então tem pessoas que não adianta você ficar falando de Deus para elas, porque elas são carnais, elas querem explicações carnais, plausíveis. Elas não vão ver a glória de Deus, queridos. O verso 9, Nicodemos diz, como pode isso acontecer? Aí Jesus responde, tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Estava dizendo para Nicodemos, você é estudioso da Torá, você é o estudioso do Pentateuco, e você não está entendendo essas coisas? Olha o verso 11, vem amém de novo aí, amém, amém, Deus é fiel, justo e verdadeiro, Deus é fiel. Em verdade, te digo que nós dissemos o que sabemos, e testificamos do que vimos. Contudo, não aceiteis o nosso testemunho. Olha o verso 12. Se vos falei as coisas terrestres ou da terra e não creste, como crereis se eu vos falar celestiais? Queridos, tem coisa que não adianta. Jesus estava dizendo para Nicodemos, eu estou te falando as coisas da terra, você não está entendendo? Você quer entender as coisas de Deus? Se eu estou dizendo para vocês que o que está acontecendo é a permissão de Deus, se vocês não estão entendendo, como é que eu vou falar aquilo que Deus quer fazer? Olha o que Jesus estava dizendo a Nicodemos. Olha o que Jesus estava dizendo, Yeshua estava dizendo a Nicodemos. Vocês têm visto os testemunhos, as maravilhas? Eu tenho falado a linguagem que vocês entendem e vocês não querem. Como é que vocês querem entender coisas celestiais, coisas mais preciosas? Tem gente que não gosta de estudar a Bíblia não, querido, que é tudo mastigado. Tem pessoas que não gostam de ler e principalmente de ouvir. Se a pessoa não lê, pelo menos que ela ouça. É isso que Jesus está dizendo a Nicodemos. No verso 13 ele diz, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Olha o que Jesus está dizendo. Tem gente que não entende isso aqui. Jesus estava falando de Daniel capítulo 7, no verso 13. Quando Daniel tem a visão e ele vê um ser vivo descendo do céu. Eu vou ler aqui para você. Se você estiver com a Bíblia aí, Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 7. Se fosse na igreja, eu ia falar, quem achou pode ler. Daniel capítulo 7, o verso 13. Tem gente que acha, Jesus está falando dele mesmo. Ele está falando dele. É ele ali mesmo que ele está dizendo, é sobre ele está falando dele. Não, queridos. Ele está simplesmente repetindo o que
o que Daniel já tinha visto. Daniel está logo após de Ezequiel. Vamos lá. Daniel capítulo 7, verso 13. Diz assim: E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e vi que vinha nas nuvens do céu como um filho do homem. E ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Olha o que é que Exu está dizendo a Nicodemos. Nicodemos, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Olha o que Jesus estava dizendo. Fui eu que disse lá. Fui eu quem Daniel viu. O único que subiu e está lá. E a palavra céu aqui, me fugiu o termo do hebraico, mas é o último estágio, é o trono de Deus. É a cidade de Deus. Não é o céu Hashmaim, que é as águas de cima, que são as nuvens. Atmosfera, estratosfera, hemosfera, vai por aí afora, não. É o céu, o habitado todo-poderoso, aonde está a nossa cidade, a Nova Jerusalém. Então Jesus está dizendo a Nicodemos aqui: Nicodemos, sabe aquele lá de Daniel capítulo 7, verso 13, que Daniel viu à noite? Sou eu. Assim como Moisés levantou a serpente do deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. É o verso 16, todo mundo conhece, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso essa serpente de bronze foi levantada no deserto. Basta olhar para Cristo para que a sua vida mude. Basta voltar o seu olhar para Jesus, para que a sua história mude. E para concluir, Moisés, verso 9, estou terminando, queridos. Verso 9: Fez Moisés uma serpente de bronze e pôs sobre uma base. Quando alguém era mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente de bronze, vivia. Deus não deu explicação, Deus deu orientação. Se você pedir explicação para Deus, Deus não vai lhe dar. Mas se você obedecer, Deus muda a tua história. Deus muda o quadro da sua vida. Então que você possa ler Números capítulo 21, do verso 4 ao 9, Evangelho de João capítulo 3, que são os mesmos, é onde Jesus fala deste capítulo 21, que você leia, que Deus fale ao teu coração, que a cada um Deus dá uma revelação acerca da tua palavra, um entendimento, que o Espírito Santo fale mais da sua vida, que você procure ler a palavra de Deus, que você procure entendimento, que você procure aprender, que você procure conhecer, porque, queridos, Deus deixou a sua palavra para nós meditarmos nela, e através da Bíblia que nós temos entendimento das coisas que está acontecendo e que vão acontecer, viu? Você não precisa ter medo, pode tomar as suas precauções, lavar a mão, usar máscara, nós temos que fazer isso, ser obedientes às autoridades. Qualquer quebra de princípio nos afasta de Deus, e para Deus não tem princípio maior nem menor. A desobediência é uma quebra de princípio, viu?
Deus diz a Moisés, a Samuel, melhor dizendo, eu prefiro que obedeça do que dos muitos sacrifício se faça a meu favor. Então Deus foi bem claro para Samuel: eu prefiro 1000 vezes que me obedeça do que dos muitos sacrifícios que trazem a desobediência. Então é por esse motivo que foi levantada a serpente no deserto, para nos mostrar que em tudo que Deus criou, em tudo que Deus fez, você está vivo hoje, sua família, você, seus filhos, é para a glória de Deus. Viu? É por Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Então nós vamos encerrar esse estudo. Espero que Deus tenha falado no teu coração. Se eu expressei de alguma forma e você não entendeu, pode deixar aí nos comentários, que eu tento te explicar. Tá? Se você é um estudioso da Bíblia, de repente eu falei alguma coisa e você não está concordando, nós estamos para aprender também. Eu ensinando, eu aprendo. Eu ouvindo, eu adquiro entendimento. É muito prazeroso ler a palavra de Deus e poder entender. Poderia ficar aqui há mais umas 2, 3 horas falando só disso aqui. Estou deixando muitas coisas porque o tempo não dá. Mas eu acho que o principal eu consegui transmitir para vocês, tá bom? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Obrigado você que esteve aí desde o início até agora conosco. Que Deus possa te abençoar e te orientar. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te louvar e te agradecer, o Senhor, por essa noite, por podermos compartilhar e ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz. Nos dê uma semana de bênção e de vitória, que todas as portas se abrem, que milagres aconteçam, e que a Tua palavra nos alimente, que o Teu maná esteja na nossa vida, nos sustentando 24 horas por dia, enquanto aqui na terra vivermos. Multiplica os anos de vida, livra-nos de todo mal. Guarde-nos, ó Pai. É que eu te peço em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Beijo no coração. Shalom.